pode achar que não, graças a Deus, porque não há necessidade disso. Alguns dizem que está enchendo linguiça. Eu digo para você, não. E ainda que fosse, ia ser para um banquete especial para a minha e para a tua vida, porque esse Deus, ele é tremendo. E é por isso que eu quero agradecer mais uma vez e dizendo que grandes coisas tem o Senhor preparado para a minha e preparado para a tua vida. Eu gostaria agora de convidar você que abrisse a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Graças a Deus, Deus tem falado tremendamente ao teu coração nesta palavra, e eu creio que nessa noite, mais uma vez, Deus fala contigo. Livro de 2 Crônicas, no capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15. Todos acharam? Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Pelo frente, vamos abençoar. Amém? Não falei freio de mão, não. Você escutou, não? Então tá bom. A pastora falou, você tem 5 minutos. Eu falei, Deus só precisa de um. E vai operar aqui nessa noite. Graças a Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 15, verso de número 2, que diz assim: e saiu ao encontro de quem? De Asa. E disse o que? Ouve-me. Olha aí nos olhos do teu irmão e diga para ele assim: ouve-me. Graças a Deus. Não, olha para ele, fala aí com o olhar, aquele sorriso de pentecostal nos lábios, aquela alegria dos olhos daquele que viu aquele vento impetuoso que tomou conta daquele lugar, e ali todos foram cheios do Espírito Santo. Agora regala bem o olho, olha dentro do olho dele e diga assim: ouve-me. Graças a Deus. Então coloca a tua Bíblia na cadeira, se assente, fique como você quiser, inclina a cabeça, dobra o teu joelho, mas eu quero pedir uma coisa para você agora: eleva os teus pensamentos aos céus, inclina a tua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma noite diante de Ti, uma noite da qual, Senhor, nós sabemos que está se findando, mas se inicia, meu Pai, um grande dia na vida daqueles que ouvem a Tua voz. Senhor, nesta noite eu te peço que o Senhor venha nos tocar, meu Pai, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Senhor, meu Deus, e que toda insensibilidade venha cair por terra, que tudo aquilo que não provém de Ti caia por terra, que toda barreira, que toda surdez espiritual, que toda frieza espiritual nessa noite venha cair por terra, porque nós precisamos, Senhor, nós queremos e nós necessitamos ouvir a Tua voz. Senhor, toca-me, meu Pai, no alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, e se porventura, meu Pai, ainda houver, Senhor, que impeça a sensibilidade com o Teu Espírito Santo, eu te peço agora, coloca por terra, Senhor, porque sem o Senhor eu nada sou. Senhor, ouve a Tua voz, Pai, nós nada, Senhor, faremos. Por isso eu preciso, Senhor, ouvir a Tua voz. Preciso, meu Pai, que a Tua igreja ouça a Tua voz. E preciso, Senhor, da Tua presença em nossas vidas, e que a Tua graça seja derramada, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Então aplauda esse Deus que é digno. Graças a Deus. Deus é aquele que muitas das vezes Ele pega uma determinada passagem, porque como nós já ouvimos, já aprendemos aqui neste lugar, esse Deus, Ele é tão fiel e maravilhoso, que Ele poderia simplesmente fazer como fez aqui com Asa, dizendo assim: olha, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Quer dizer, o Espírito de Deus toma conta da vida do profeta, chega até aquele que era filho do rei, e agora estaria reinando, e ali ele começa a falar com ele, e ele diz: ouve-me,
Porque a palavra do Senhor, ela diz que quando o Senhor ele chega ali no livro de Apocalipse e começa a descrever as cartas, chamando João, colocando João naquele lugar, chamando João para aquele particular. E eu acho interessante isso, porque todos aqueles soldados de Cristo, todos aqueles obreiros de Cristo, todos aqueles discípulos de Cristo, tiveram ali aquela luta, aquela afronta. Alguns deles até perderam as suas cabeças, outros ali foram crucificados, mas o Senhor ele chama João, separa João e coloca João num lugar ali isolado, porque agora ele queria o particular. Eu acho lindo isso, porque Deus, quando ele fala isolado, ele não coloca, ele não diz coloquei para fora, ele não diz eu estou aqui, olha, tirando, lançando fora, muito pelo contrário, porque a palavra diz que aquele que vem até a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas o lindo disso tudo, que quando ele começa a falar com João, naquela ilha, o que ele fala exatamente, ele começa dizendo que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que muitas das vezes o ouvir é melhor do que o sacrificar. Porque quantas pessoas hoje não têm se perdido, quantas pessoas hoje não têm trilhado caminhos árduos, caminhos terríveis, que o Senhor não foi quem preparou para ele, porque o Senhor preparou ruas afogueadas, o Senhor preparou ali aquele mar de águas calmas, mas de repente o que tem na vida é só turbulência, o que tem na vida é só tempestade, o que tem na vida é tudo aquilo que faz com que a vontade ou se enfiar numa caverna, ou então lançar mão do arado e partir em retirada. Mas eu digo para você, todo aquele que ouve a voz do Senhor é aquele que é como o monte de Sião, ele não se abala, mas ele permanece para sempre. Então quando você permanece para sempre, aí o negócio muda, a história muda, porque você agora passa a ouvir. Nós ouvimos aqui alguns louvores e louvores falando de cadeias sendo quebradas, nós ouvimos aqui louvores falando a respeito do ouvir, nós ouvimos aqui louvores falando a respeito da obediência. Quando nós começamos a juntar este conjunto, quando nós começamos a colocar tudo ali no lugar, nós começamos a entender, a compreender que se a situação ainda não está conforme nós queremos, é porque ainda nos falta algo. E de repente o que nos falta não é ali o dinheiro, o que nos falta não é a casa, o que nos falta não é o carro, mas o que está nos faltando é ouvir a voz do Senhor. Porque eu acho lindo, porque o Espírito é aquele que chama atenção. O Espírito Santo de Deus não é aquele que diz, olha, eu estou falando e você fique tranquilo, fique do jeito que você bem entender, fique como você quiser. Não, quando o Espírito de Deus, ele se aproxima de uma pessoa, a primeira coisa que ele diz, eu quero a tua atenção. É a tua atenção. É ouvir a voz do Senhor. Nós vemos que esse Deus maravilhoso, em todo o tempo, quando ele diz ali para João, e ele começa a escrever aquela ilha, ele escreve cartas, e ali ele começa a dirigir aquelas cartas, ali aos anjos daquela igreja. Nós vemos que as igrejas ali sendo levantadas, igrejas que tinham ali a palavra, que tinham a presença de Deus, mas nós sabemos que ainda faltava algo para aquelas igrejas, faltava fidelidade. E a fidelidade falta quando nós deixamos de ouvir ao Senhor, conhecer a voz do Senhor. Para que nós venhamos conhecer e ouvir, é necessário que nós tenhamos o que? Intimidade. Você não é aquele que passa na rua, e eu acho ridículo, e se você faz isso, não faça, porque é mais ridículo ainda, aquelas pessoas que quando uma pessoa passa na rua, ela fica, não está chamando atenção, só está mostrando que não tem nada a oferecer, porque aquele que tem a oferecer, ele chama pelo nome, ele te chama pelo nome. E nessa noite,
O Senhor ele está te chamando pelo nome, porque Ele disse para ti hoje que tu és meu, eu sou aquele que apago as tuas transgressões, eu sou aquele que faço tudo novo. Então quando diz faço tudo novo, a palavra diz, assim como o louvor foi dito hoje, que há um rio que corre, cujas correntes ali, elas lavam, elas trazem vida e vida em abundância. E é isso que nós precisamos. O Espírito de Deus ele vem ali pelo profeta Azarias, e ele chega e chama a atenção, e quando ele diz, ouve-me, Asa, nós vemos que é tremendo isso, porque o Senhor ele queria ter um particular com Asa, e quando nós vemos que Asa não era nada menos, nada mais, aquele que já ouvia a voz do Senhor, porque Asa vinha de uma geração, de uma família de sacerdotes, mas Asa tinha aquela questão, muitos dentro da família, muitos dos seus antecedentes haviam se pervertido por conta da falta de ouvir, porque quando se ouve, a Bíblia diz que o Senhor no decorrer do tempo, muitos foram aqueles que Ele levantou, mas poucos foram aqueles que ouviram a voz do Senhor. Alguns por um certo tempo ouviu, caminhou bem porque ouvia, depois de um tempo deixou de ouvir, e aí o que acontece? Aí é só desgraça, aí é só derrota, aí é só desastre na vida. Mas quando ouve a voz do Senhor, o Senhor estende as mãos e diz, Mar, acalma-te, vento, é nessa hora. E quando o Senhor diz, cessa-te, é porque toda a tempestade que estava sobre a tua vida já bateu em retirada, porque o que tem agora é chuva, e é chuva em abundância de bênção para você. Ouve-me. Quando nós olhamos aqui, e o Espírito de Deus ele é tão tremendo que ele chega e diz para Asa, porque Asa era aquele que tinha uma preocupação em ensinar. Asa era aquele que tinha uma preocupação em dizer para o povo, olha, o caminho é esse, a direção é essa, nós temos que fazer assim, nós temos que fazer dessa maneira. E quando Asa, ele caminhava dessa maneira, ele ali quebrava, restaurava o altar, colocava fora toda a idolatria, colocava fora toda a soberba como eu, ali diz que o Espírito de Deus, ele chega até Asa, e agora ele vai ter um particular. Olha que lindo essa palavra, porque ele começa dizendo, ouve, Asa e toda Judá, e Benjamim, e o Senhor está convosco. O Senhor está convosco. O que quer dizer? O que quer dizer que as bênçãos do Senhor, ainda que ela não tenha chegado na tua vida, ela é promessa na tua vida. Então quando nós paramos e começamos a ouvir a voz do Senhor, o que acontece é, as bênçãos, você não tendo que correr atrás dela, mas elas te alcançarão. Porque quando nós ouvimos, nós não corremos atrás de nada. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós vemos o Senhor dizendo, eu sou Deus e além de mim não houve outro, e nem outro haverá. Ele diz que Ele vai trazer do Ocidente, do Oriente, Ele diz que Ele vai juntar a tua semente, e Ele começa falando o quê? Que a tua família servirá ao Senhor. Olha que Deus fiel, olha que Deus maravilhoso, porque Ele vem e começa a falar ali com aquele rei dizendo que quando estiver com ele, e quando buscar, acha, e quando desistir, perde tudo. Então enquanto nós caminhamos com ele, ele caminha conosco. Quando nós paramos, ele simplesmente para, olha lá do seu trono e fica aí esperando a sua atitude agora. Deus não é aquele que tem atitude por você, Ele teve a atitude para você, Ele teve uma atitude por você, Ele entregou o seu filho, coisa que nós não faríamos, mas Ele disse, olha, estou eu te dando ali condição de você marchar. Muitas das vezes nós olhamos para tudo, olhamos para todos, mas esquecemos de olhar para Deus, esquecemos de olhar que sacrifício nenhum feito por mim ou por você se compara ao sacrifício que Ele fez. E quando nós vemos aqui essa preocupação do Senhor, seria o mesmo que o Senhor, quando chega a Abraão, e Ele diz para Abraão, Abraão, chega, vou eu destruir Sodoma. E quando nós vemos que Ele chega e anuncia a Abraão ali começa agora
porventura, Senhor, mas se porventura, por quê? Abraão estava preocupado com a sua família. Abraão estava preocupado com aquele que o Senhor disse a ele: olha, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu hei de te mostrar. E quando ele diz sai do meio da tua parentela, a mão de Abraão é esticada, e ali ele sai com a tua família, mas também ele sai com Ló junto. E nós sabemos que quando o Senhor chega e diz: Abraão, ouve-me, é porque Abraão agora, ele sabia que queria provar o coração de Abraão e queria saber o que Abraão faria. Porque nós sabemos que Ló olha para Abraão e diz assim: olha, esse negócio aqui não está muito bom não. Isso aqui agora não está do jeito que eu quero. Isso aqui não está funcionando do jeito que eu acho. Todos os teus pastores. Então agora você vai para um lado e eu vou para o outro. Mas só que quem tem a bênção não tem preocupação. Olha para o teu irmão e diz: olha, quem tem a bênção está tranquilo. Abraão chega, sobe no monte alto, olha para ele: vem cá, Ló, o que você quer? Escolhe aí para onde você quer ir. A que lado você quer ir, Ló? Escolhe. Não, mas foi o Senhor que me chamou. Não, escolhe, Ló. Que lado você quer ir? Ló avista Campina, o lado mais verde, o lado mais bonito. Ele diz: é para cá que eu vou. Abraão, então fica tranquilo, vai para lá que eu vou para cá. E o que eu digo isso para você? Que ainda que você esteja passando um deserto, a promessa está sobre a tua vida. Somente em cima da tua vida, somente sobre a tua vida, as bênçãos do Senhor derramarão. A promessa está com você. Quantos aqui tem a promessa? Glória a Deus. Então ouve o que o Espírito diz para você nessa noite. Porque quando nós vemos aqui que Abraão ele vai para um lado, Ló para o outro, Ló acaba se enfiando no meio de Sodoma, mas Deus continua ali provando o coração de Ló, ali vendo a situação de Ló. Nós conhecemos a história: o Senhor envia anjos até aquele lugar pervertido, até aquele lugar de derrota, mas quem tem santidade, não importa onde ele esteja, que ele vai chegar e vai ser uma bênção. Ló ali, talvez ali pela pressão, talvez pela pressão de sua mulher, agora ele chega até Abraão e fala: Abraão, não dá mais para a gente ficar junto. Abraão vai falar o quê? Ninguém está amarrado. Então, escolhe o teu canto. Escolheu o fogo. Mas quando o Senhor olha e vê que aquele povo agora começa a se multiplicar, mas a se multiplicar de iniquidade, o que o Senhor quis foi eu destruir tudo. Porque aquele que foge da presença daquele que está debaixo da bênção, a única coisa que resta para ele é derrota. É derrota. Porque às vezes eu fico imaginando Ló, Abraão subindo, trabalhando, cuidando, Abraão ali, apacentando, mas de repente Ló olhando lá e está tudo errado. Porque é assim que faz, né? É assim que faz. Está tudo errado. Mas só que tem um detalhe: a bênção está na vida de Abraão. Você tem uma bênção, caminhe com quem está a bênção, fuja da aparência do mal, afasta do engano, cai por terra todo espírito de mentira, e que seja o Espírito de Deus na tua vida e no teu coração. Porque quando ele diz ouve-me, porque quando nós olhamos aqui para essa palavra, e nós vemos o Senhor falando a asa aqui, ouve-me, asa, nós vemos aqui uma entonação diferente nessa palavra. Nós vemos aqui a palavra sendo dita não de qualquer maneira, mas daquela maneira assim: olha, presta atenção no que eu vou dizer para você. Ouve, porque muitas vezes as palavras entram aqui e saem por aqui. Muitas vezes a palavra que o inimigo lança entra por aqui e desce por aqui. Mas eu digo para você: brinde o teu coração nessa noite, que o teu coração seja blindado pelo Espírito Santo, que a única coisa que vai descer para ele vão ser as bênçãos do Senhor na tua vida. Ló caminha debaixo da maldição, vai aonde quer. De repente, agora o que acontece? O Senhor diz: vou acabar com tudo. E o Senhor ali agora está provando o coração de Abraão. Abraão fala: peraí, Senhor, se tiver ali 50, ele diz: se tiver 50 não destruo, se tiver 45 não destruo, e se ali tiver 20 não destruo, e se porventura ali tiver, agora só me atrevo essa vez, tiver ali 5, seria o mesmo que o Senhor dissesse: vai lá, busca a sua família, traz sua família, que todo jugo cai por terra na vida dele nessa noite.
E quando aquela família vem caminhando, o Senhor diz uma coisa para ele: olha, a única coisa que eu te digo, não olhe para trás. Tem muito crente olhando para trás, mas não olhando para trás para dizer assim: olha, se não for a mão do Senhor, eles teriam nos engolido vivo. Não. Tem muito crente olhando para trás e achando: agora eu posso voltar. Toma cuidado, toma cuidado, porque nem sempre é dessa maneira. E quando nós vemos ali que sai pela família, e o Senhor diz: vou eu destruir Sodoma, a destruição começa naquele lugar. E de repente a curiosidade, porque o que mata não é a palavra contrária. Por quê? A palavra contrária, Deus ali, quando vê um coração contrito e arrependido, a palavra diz no livro do profeta Jeremias que ele também se arrepende do mal que ele faria, que ele disse que faria sobre aquela vida. Mas só que o que mata é a curiosidade. Família andando, Ló diz: olha, não olha para trás, filho, mulher, vão as filhas de Ló, vão ali a mulher de Ló, e Ló dizendo: olha só para frente, olha só para frente. E de repente a curiosidade falou mais alto. Aquela mulher olha para trás, deixa de dar ouvido, e ali o que resta para ela agora é uma estátua de sal. Estátua de sal. E quando nós vemos aqui agora, voltando para esta palavra, por quê? Porque o Senhor, ele fala a Asa: ouve-me, Asa, ouve-me, Maria, ouve-me, Joana, ouve-me, Sebastião, ouve-me, João, ouve-me nesta noite. Ele começa dizendo ali que a questão do ouvir muda uma história. Nós ouvimos aqui que aquele cego, Bartimeu, ele ouviu, porque ele não via, mas ele ouviu. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu dizer que Jesus passaria naquele lugar. Então, quando ouve, a história muda. Quando ouve, nós sabemos que 12 anos perdidos, de repente foram recuperados, porque o Senhor olha para ela e diz: olha, dissesse a verdade. E quando se fala a verdade, aí não é digno de castigo, mas sim de recompensa na vida. Aquela mulher é curada naquele exato momento. Quando nós olhamos a palavra do Senhor e vemos que aquele cego, ele ouvia, mas ele ouvia a palavra certa. Ele não dava ouvidos, mas ele ouvia, porque a multidão queria fazer com que ele parasse. E quanta multidão de demônios, quantas castras de demônios não tem gritado no teu ouvido, dizendo para você: larga tudo, larga a casa, larga a família, larga trabalho, larga tudo. E o Espírito Santo do Senhor dizendo: ouve-me, ouve. O Senhor só esperando e querendo simplesmente que você ouça. Porque quando ele começa dizendo aqui, ele continua dizendo. Ele diz que se buscar achareis, porém se te deixar, deixarei. Israel esteve muitos dias sem verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, o buscava, o que acontecia? Ele achava. Pastor, mas eu já ouvi essa palavra. Amém? Também já ouvi, também já ministrei essa palavra. Mas é o que eu estou dizendo para você, o que o Espírito está falando comigo e com você nessa noite. Ouve, ouve. Será que nós estamos ouvindo? Será que nós estamos ouvindo corretamente? Será que nós estamos ouvindo aquilo que o Espírito de Deus está falando conosco? Ou será que nós estamos dando ouvido à multidão ou castras que está falando ao nosso coração? E de reflexão. Porque muitas das vezes nós achamos que simplesmente ir onde Jesus está é o suficiente. Não é. Não é o suficiente. Você ir na igreja não é o suficiente. Você simplesmente ler uma Bíblia não é o suficiente. Você pregar a Bíblia não é o suficiente. Até mesmo porque a pregação, ela não termina quando você fecha a Bíblia. A pregação, a sua mensagem termina quando a tampa do caixão é fechada e aí os anjos dizem amém e você recebeu a vitória.
Porque aquilo que você prega é aquilo que você tem que viver. Aleluia. Porque não é só ter uma boa oratória, não é só ter uma voz que toca no coração, ou que soa como trovão, que está resolvido. Não. É continuar, perseverar, saber que existe um Deus que está falando contigo nessa noite. Ouve-me, ouve-me. Porque quando diz ouve-me, é diferente do que escuta aí, olha aí, você está vendo? Não, o Senhor está dizendo agora, ouve-me. Ele quer que você ouça que quando nós nos convertemos verdadeiramente ao Senhor, o que acontece? A história muda. Porque o Senhor diz aqui que naqueles tempos não havia paz nem para que saía e nem para que entrava. Quer dizer, entrou na igreja está uma bênção, sair da igreja é aquela derrota. Não tem alegria para entrar dentro da minha casa, não tem alegria para entrar no meu trabalho, não tem alegria para abrir minha boca, não tem alegria para isso. Está engasgado, não consigo nem comer. Mas o Espírito está dizendo, ouve-me. Ouve-me. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque ele dizia, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava de toda angústia. Quando você tem Deus no seu coração, quando você ouve a Deus, ainda que a situação esteja contrária, ainda que a ira suba no teu coração, eu vou dizer para você, ela não dura uma noite, porque a alegria ela já vem pela manhã. A calmaria chega quando ele entra no barco, porque quando você coloca ele fora do barco, o vento aumenta, as ondas crescem, mas quando ele chega, ele diz calma, calma. E aí é aquele que é perguntado, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É esse que diz para você nessa noite, ouve-me. O Senhor não só está chamando a tua atenção e dizendo que ouça o que eu quero falar com você. Porque não basta você simplesmente dizer eu sou crente se você não for cristão. Não basta você simplesmente ir à igreja, dar oferta, dar dízimo, ser fiel nisso, fiel aquilo, se a tua fidelidade com Ele está longe. Como que é, pastor? Porque quando nós damos nosso dízimo, nossa oferta, muitas das vezes nós damos como fariseu, querendo ali apresentar ao mundo, colocar no jornal. Mas eu digo para você, aquilo que você faz em silêncio, tem galardão preparado para a tua vida. Ouve o que o Espírito diz à igreja. Porque ele vem dizendo que aquela luta, aquela dificuldade vem. Mas olha só a resposta do Senhor. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque para a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia. Tem recompensa de Deus aí para você. Deus já te falou isso várias vezes. Deus já disse a minha vitória, mas ainda não recebi. Talvez é porque você só está vendo dizer. Você ainda não ouviu o que vai acontecer. Porque quando nós ouvimos aquilo que Deus está falando, a mudança, ela não é daqui 1 ano, 2 anos. Não. A mudança é na hora, porque o Deus que nós pregamos é o Deus de já, é o Deus de agora, é esse Deus que tem feito milagre, é esse Deus que tem rompido barreira, é esse Deus que tem feito maravilha. Ouve-me, porque quando nós estamos com Ele, Ele está conosco, mas quando a cana no nosso braço quer falar mais alto, Ele simplesmente se afasta e diz, vai na tua força. Porque muitas vezes nós queremos achar versículos isolados para nos justificar. Mas eu digo para você uma coisa, você não precisa de versículo isolado para se justificar. Sabe por quê? Quem te justifica é Ele. Quem te justifica é Ele. E ai daqueles que toca na menina dos
Senhor. Ai daqueles que tocam no ungido do Senhor. Ai daquele, pastor, o ungido é o Senhor? Não, pega a tua mão aí. O ungido é você também. Você é ungido do Senhor. Mas desde que você esteja na presença dele em espírito e em verdade. Nessa noite eu quero orar com você. Eu queria que você se colocasse de pé. Para você que tem uma causa impossível, para você que já viu ou já ouviu falar, mas ainda não entendeu que hoje o Senhor está dizendo: quero falar com você. É um particular. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Só você que precisa do impossível de Deus. Porque você que precisa do possível, eu vou dizer para você: abra bem os teus olhos. Porque o Deus que nós pregamos e o Deus que nós servimos não é um Deus que faz o impossível, não. É um Deus que delegou o possível a nós. É um Deus que disse que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. É esse Deus que nós pregamos. Então, se de repente você ainda está aí lutando com a tua força, você está aí nadando, e quando você olha, estica as tuas mãos, a única coisa que você pega é areia, eu quero dizer para você: tem um rio de águas vivas, tem fonte de águas brotando, para que você possa descobrir que aquele que está plantado junto ao ribeiro, esse prosperará. Feche os teus olhos. Só você que precisa do impossível de Deus. Eu quero que você traga na tua lembrança nessa noite. O impossível vai acontecer nessa hora. O impossível. Eu não sei se você ouviu o que eu disse agora. Porque se você tivesse ouvido, você já tinha te dado glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu disse que o impossível vai acontecer agora. Eu não estou dizendo para você amanhã. Eu não estou dizendo para você depois. Eu estou dizendo para você: ouve-me. Porque o Senhor diz nessa noite que o impossível está acontecendo agora na tua vida. Mas isso é somente para aquele que crê. Também para quem crê. Porque aquele que duvida, ou aquele que quer ver, ele simplesmente vai ver, mas não vai acontecer. Mas você que crê, eu digo para você: já está acontecendo. Então feche os teus olhos aí que eu quero orar para você. E você vai ver que quando Deus, ele entra no negócio, e quando você ouve a voz do Senhor, a palavra diz que um justo não mendigará o pão, nem a tua descendência passará o quê? Fome. Por quê? Porque o Senhor, ele disse que os olhos deles estão abertos, os ouvidos deles estão atentos. Então isso significa que ele está ouvindo aquilo que nós estamos falando aqui nessa noite, aquilo que está no oculto e escondido no teu coração. O Senhor está ouvindo nesta hora. E o Espírito diz nessa noite: já está acontecendo um milagre na tua vida. Então se prepara, fecha os teus olhos e não se assusta não. Se de repente aí você com os seus olhos aí fechados, você sentir aí um salavão, ou se você aí sentir aquele estrondo nos teus ouvidos, continue com os teus olhos fechados, porque Deus está operando milagre aqui nessa noite. Deus está trabalhando no nosso meio nessa noite. Enquanto o reino de Deus trabalha, coisas impossíveis acontecem. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí a tua igreja, Pai. Eis aí os teus filhos, Senhor. Eis aí aqueles, ó Deus, que têm ouvido a tua voz. Aqueles, ó Pai, que quando a tua palavra diz: ouve-me, Senhor, Jesus, para o coração parado. Senhor, põe tuas forças nessa noite. Senhor, meu Deus, eu creio, Senhor, em causas aqui, Senhor, impossíveis sendo resolvidas nessa noite. Pai, o teu Espírito me diz aqui nesse momento: que juízes, ó Pai, não dormirão, Senhor, enquanto não julgar a sua causa. Deus, vai lá e tocar no corpo, na sua Espírito. Aleluia. O Senhor está entrando em questão aí. O Senhor está entrando em questão impossível. Aquela tristeza, aquele espírito de derrota, não se assusta não. Porque esse tremor
dor na tua carne, esse espírito de derrota batendo e retirado da tua vida, porque o que Deus tem para você agora é só vitória em Deus. Ouça o Espírito de Deus falando no teu coração. Apresenta ele. Eu fez 15 anos no ano passado, pastor tem mais 3, mas já estão todos casados, tem neto, eu vou pronto, agora vai contar minha vida todinha. O Senhor disse: não lembra das coisas passadas, Ele fez tudo novo. Ele não lembra do tempo da ignorância, que nós não conhecíamos esse Deus, e Deus fez tudo novo na nossa vida e nos presenteou com essas duas bênçãos. Eu queria chamar aqui também a minha irmã Priscila, que está desde o começo dessa caminhada comigo, a honra e glória do Senhor, para que a igreja venha conhecer, no caminhar, na sua casa, que todos tenham o desejo de estar com você, do teu lado. Como o pastor falou, nós temos que pregar e nós temos que viver o que pregamos. Aleluia. Queria chamar a minha irmã Fabiana. Aí tem minhas duas bênçãos também, que é da Priscila, vai a Gabriele e a Giovana. Aleluia. E Deus dá esse presente para nós, né? E presentei ainda com mais 2 cunhados maravilhosos, que é o presbítero Júnior. Cadê? Vem aqui para a igreja te conhecer. Não sei porque o Senhor está falando isso, fazendo isso, mas a gente tem que ouvir e obedecer. O meu querido cunhado também mais novo, fresquinho, né? Glória a Deus. E está casado com a nossa irmã Fabiana. Foi o primeiro casamento que foi feito aqui embaixo no São Quirino, né? Porque quando eu casei com o pastor, porque eu era do mundo, eu me amiguei. Meu pai corria atrás dele com um facão para nós casar, e eu pirracento falava: não vou casar não. E aí hoje eles falam assim: de tanto você falar de casamento, olha o que Deus fez na vida de vocês. Juiz de paz, escrivão, já fizemos quantos casamentos? 15 casamentos em 5 anos. Para a honra e glória do Senhor. Essa é a minha família. E eu creio que vai crescer muito mais, né? E já pedindo para vocês, irmãos, que estão orando, porque muitos conhecem a minha causa aqui. Então nós estamos num período meio difícil com o meu pai lá, né? Então que nós vamos estar orando. Essa época de carnaval não é fácil. Satanás está aí cirandando. Mas nós unimos a nossa força, a nossa oração, nós vamos vencer. Amém? E eu apresento essa família que eu amo muito a vocês. Amém? Queria chamar nossa irmã Gislaine, missionária Gislaine, o pastor vai estar orando. Deus abençoe. Amem a minha família, viu? Como vocês me amam.